Olha, numa audiência de conciliação, a sua fala ela tem que ser mais afável, mais tranquila, sem aqueles termos jurídicos muito técnicos, diferente de uma audiência de instrução, que a sua fala vai ser mais técnica, que a sua fala vai ser mais técnica, que a sua fala vai ser mais ali mais processual, tá? Ou até mais material. Na conciliação não vai ser dessa forma. Michele, no júri você fala para quem? É para o juiz? É para o promotor, gente, que a gente fala no júri? Não, né? No júri a gente fala para os jurados. A sua fala ela não pode ser uma aula jurídica. Eles não vão entender nada. Sabe aquele termo que todo mundo conhece que é motivo torpe? Você chegar lá falando para um jurado sobre motivo torpe, o jurado vai ficar meio perdido. Ele já ouviu isso, mas ele não sabe o que significa. Adeque a sua fala para quem está te ouvindo. No júri, por exemplo, você vai chegar falando que o motivo é mesquinho, que o motivo é pequeno, que o motivo foi irrelevante. E aí você vai explicar que isso é o mesmo que motivo torpe. Pronto. Seu público já entendeu que aquilo não foi bom, que aquilo é prejudicial, que não deveria ter sido daquela forma. Tá? Pessoal do Instagram, nós estamos lá no YouTube. Venham para o YouTube, o link está lá nos stories, tá bom? E também na bio. Vamos para o segundo ponto aqui, para a nossa comunicação. Melhorar a nossa comunicação, melhorar as nossas habilidades no se comunicar. Sempre que você for falar, você tem que ter nitidez, concisão na sua fala. Se expressar sem jargões complicados, sem informações desnecessárias, é não ser prolixo, gente. É ir direto ao ponto. Isso faz com que você mantenha a atenção da sua audiência, porque eles vão estar entendendo o que você está querendo dizer. Faz com que as pessoas tenham entendimento daquele determinado ponto que você está querendo ressaltar. Quando você prende a atenção do seu público, aí você vai discorrer sobre o assunto que você quer falar, que você quer abordar. Você vai prender essa atenção. Um ponto muito importante para a sua oratória é projetar a sua voz. Hoje, por exemplo, eu estou falando com vocês sem microfone. E eu tenho certeza que está todo mundo me ouvindo muito bem. Estão me ouvindo, gente? Fala aí se vocês estão me ouvindo bem. Projetar a voz não é só aumentar, diminuir o tom, mas é você ter o controle da sua voz, da entonação. Isso vai definir se você será ouvido ou não. Principalmente se você estiver sofrendo abuso de direitos em audiência. No abuso de direitos, muitos colegas acham que começar a gritar, e às vezes isso acontece por realmente um descontrole emocional, por estar passando por aquela situação. Muitos colegas acham que começar a gritar e falar mais alto do que ele vai alcançar algum sucesso ali na diminuição daquele abuso de direito. Não vai. Por muitas vezes você conseguir manter o volume da sua voz, a entonação e a exposição do que você quer falar, faz com que aquele abuso de direito cesse. Não é o grito que vai ganhar qualquer tipo de discussão. Tá?
Quem me acompanha sabe que há um ano e meio atrás, mais ou menos, eu sofri um abuso de direito. E depois eu ainda tive um elogio em sentença, depois da sua ocorrência, pela forma que eu me posicionei na situação. Tá bom? Mas aí é um assunto para um outro momento. Vamos continuar. Treine a sua entonação. Gente, a gente faz muito esse exercício em teatro. Teatro a gente consegue fazer bem. Curso de oratória a gente consegue fazer bem, tá? Mas treine a sua entonação. Treine você falando mais alto, treine você falando mais baixo. Treine você ecoando sua voz, você retendo a sua voz. Faça isso. Permita-se treinar essa habilidade. Treine o volume, o ritmo. Tenha cuidado para você não se tornar uma pessoa monótona. Ninguém vai te ouvir se você for monótona. Se eu ficar bem aqui falando assim para vocês o tempo todo, vocês não vão aguentar assistir essa nossa live aqui. É diferente de eu falar com vocês dessa forma. Eu trazer a informação. É diferente. A gente fala que um bom controle vocal, ele ajuda a nós a transmitirmos emoção. Quando a gente transmite emoção, a gente provoca o interesse naquilo que está sendo falado. Faz com que quem recebe a sua fala demonstre a mesma emoção, ela sintonize com você, ela se familiarize com a sua fala. E aí ela vai ter o interesse em ouvir. Tá? Então não adianta a gente ficar falando alto, baixo, a gente ficar gritando, ou a gente ficar falando baixinho por medo. Não é assim que a gente transmite a nossa mensagem. Ok? Sempre mantenha um contato visual. Fale com o seu público, olhe para o seu público. Tem esse contato visual. Gente, olha só. Contato visual é diferente de encarar. Encarar é eu ficar falando com vocês bem assim, ou a pessoa ficar falando com você, ninguém aguenta, né? Alguém ficar falando com você assim o tempo todo, olhando para sua cara e falando. Ninguém aguenta. Você cria uma conexão mais pessoal com a pessoa, olhando para ela, se movimentando, transmitindo confiança. Tem pessoas que, quando elas vão falar e elas trazem, por exemplo, slides, notas, elas ficam com a cara naquilo ali. Ela tá falando com o público, mas ela tá bem assim, ó. Aí ela vai falar as coisas, aí ela fica assim, ó, olhando ali para a nota, só. Não vai transmitir confiança nenhuma, né? Percebeu que as pessoas estão se dispersando? Use pausas. Pausas dramáticas. Faça perguntas. Você percebeu que... E aí você continua. Quando você faz o você percebeu que a pessoa já liga assim, percebi o quê? Quando você quiser enfatizar algum ponto importante, use pausas estratégicas. Isso permite, gente, que quem está te ouvindo absorva as informações, porque ela vai parar para te ouvir. A pausa, ela cria um suspense ali, né? Ela faz manter a atenção para saber o que vem depois. Tá? Sempre que for falar em público, analise a sua expressão corporal. Use gestos naturais, postura adequada. Gente, a nossa linguagem corporal fala por nós. Ela reforça ou prejudica a nossa mensagem. Ela transmite confiança ou insegurança.